Se você está lendo isso com uma xícara na mão, bem-vindo à maioria. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo depois da água, e no Brasil especificamente ele não é apenas um hábito, é uma instituição cultural com horário, ritual e memória afetiva. E é exatamente por isso que o tema merece ser tratado com honestidade e sem alarmismo, porque existe muita coisa circulando sobre café e cabelo que é parcialmente verdadeira, muita coisa que é exagerada em ambas as direções, e pouca coisa que examina o que a pesquisa real encontrou com a nuance que o assunto exige. Este vídeo não vai te dizer para parar de tomar café. Não existe evidência científica que justifique essa recomendação para a maioria das pessoas. Mas vai te explicar os mecanismos reais pelos quais o café interage com o organismo de formas que são relevantes para a saúde capilar, tanto os mecanismos que trabalham a seu favor quanto os que, em contextos específicos e padrões de consumo específicos, podem trabalhar contra você. E vai fazer isso sem esconder as limitações do que sabemos, porque a honestidade sobre o que ainda não está resolvido é mais útil do que a falsa certeza que a maioria dos conteúdos sobre o tema oferece. Vamos começar pelo começo, que é a cafeína, porque o café é muito mais do que cafeína, mas a cafeína é o composto mais estudado e o mais relevante para a discussão sobre cabelo. A cafeína é uma metilxantina, um alcaloide de origem vegetal que age no sistema nervoso central principalmente como antagonista dos receptores de adenosina. A adenosina é um neurotransmissor inibitório que se acumula durante o período de vigília e progressivamente induz sonolência. A cafeína não elimina a adenosina. Ela ocupa os receptores onde a adenosina se ligaria, bloqueando temporariamente o sinal de sonolência. Quando a cafeína é metabolizada e se desliga dos receptores, toda a adenosina acumulada durante o período de vigília se liga simultaneamente, o que explica a sensação de cansaço que muitas pessoas relatam quando o efeito do café passa. Esse mecanismo central é bem estabelecido e é responsável pelo efeito mais imediato e mais conhecido da cafeína. Mas a cafeína tem efeitos que vão muito além do sistema nervoso central, e alguns deles são diretamente relevantes para a saúde do folículo capilar. O primeiro efeito relevante é sobre a circulação. A cafeína tem atividade vasoativa que varia dependendo do território vascular e da dose. No sistema cardiovascular central, ela provoca vasoconstrição e aumento transitório da pressão arterial, especialmente em pessoas que não são habituais consumidoras. Em consumidores regulares, o organismo desenvolve tolerância a esse efeito pressórico em alguns dias ou semanas de consumo consistente. Na microcirculação periférica, incluindo os capilares que irrigam o couro cabeludo, o efeito é mais variável e depende de fatores individuais. Essa variabilidade tem implicações para quem está preocupado com o fluxo sanguíneo que nutre os folículos capilares, e vou retornar a esse ponto com mais precisão adiante. O segundo efeito relevante é sobre a enzima fosfodiesterase. A cafeína inibe a fosfodiesterase, que é a enzima responsável por degradar o AMP cíclico dentro das células. Quando a fosfodiesterase é inibida, os níveis de AMP cíclico se elevam. E aqui é onde a conexão com o folículo capilar se torna genuinamente interessante, porque o AMP cíclico é um mensageiro intracelular que nas células da papila dérmica folicular está associado à estimulação da fase anágena do ciclo capilar. Um nível elevado de AMP cíclico nas células da papila dérmica sinaliza para o folículo que deve entrar ou permanecer em modo de crescimento ativo. Esse mecanismo é, inclusive, parte do mecanismo de ação do minoxidil, que também eleva o AMP cíclico nas células foliculares por uma via diferente. Foi exatamente esse mecanismo que motivou pesquisadores alemães da Universidade de Jena a investigar o efeito da cafeína aplicada topicamente sobre folículos capilares humanos. Os resultados foram publicados no International Journal of Dermatology em 2007 e depois em estudos subsequentes que refinaram as descobertas. Em cultura de folículos capilares humanos isolados, a cafeína em concentrações fisiologicamente relevantes estimulou o crescimento do fio, prolongou a fase anágena e antagonizou a supressão do crescimento folicular induzida pela dihidrotestosterona, o DHT, que é o andrógeno associado à miniaturização folicular na alopecia androgenética. A cafeína fez isso elevando os níveis de AMP cíclico nas células da papila dérmica, exatamente como o mecanismo previsto sugeria. Esses resultados são reais. O estudo é legítimo e foi publicado em periódico indexado com revisão por pares.
E gerou uma indústria inteira de shampoos e sérums com cafeína que usam esses dados como validação científica para afirmações de marketing muito mais amplas do que o estudo original justificava. Porque aqui está o que o estudo mostrou e o que ele não mostrou. Ele mostrou que a cafeína tem efeito estimulante sobre folículos capilares in cultura, que é um modelo in vitro, fora do organismo, em condições controladas de laboratório. Ele não mostrou que beber café transfere cafeína em concentrações relevantes para os folículos capilares do couro cabeludo. E não mostrou que aplicar shampoo com cafeína, que fica em contato com o couro cabeludo por 30 a 60 segundos antes de ser enxaguado, entrega cafeína em concentração e por tempo suficiente para reproduzir os efeitos observados in vitro. Estudos subsequentes tentaram responder essas questões com resultados parcialmente encorajadores. Um estudo de penetração cutânea mostrou que a cafeína de fato penetra a barreira epidérmica do couro cabeludo e atinge o nível folicular quando aplicada topicamente, e que essa penetração é facilitada pelo veículo e pela concentração do produto. Um estudo clínico de 2014 publicado no Journal of the German Society of Dermatology com candidatos com alopecia androgenética mostrou redução da queda capilar após uso regular de shampoo com cafeína comparado ao placebo, com resultados estatisticamente significativos mas de magnitude modesta. A questão do veículo e do tempo de contato permanece como limitação relevante para produtos de enxágue como shampoos, mas é menos limitante para sérums e loções leave-in com cafeína que permanecem sobre o couro cabeludo. E o café bebido? A cafeína ingerida oralmente é absorvida pelo intestino delgado, entra na circulação sistêmica e se distribui por todos os tecidos do organismo, incluindo a pele e o couro cabeludo. Ela alcança o folículo capilar. A questão é se a concentração que chega ao folículo após a ingestão oral é suficiente para reproduzir os efeitos observados in vitro. E a resposta honesta é que não sabemos com certeza porque não existe estudo que tenha medido diretamente a concentração de cafeína no tecido perifolicular após ingestão oral em humanos e correlacionado isso com parâmetros de crescimento capilar. O mecanismo é plausível, a distribuição tecidual da cafeína é conhecida, mas a tradução clínica específica para o folículo capilar via consumo oral ainda não está estabelecida com a precisão que seria necessária para fazer afirmações definitivas. O que está estabelecido é que o consumo habitual de café em quantidades moderadas, entre 2 e 4 xícaras por dia, não causa queda de cabelo em pessoas saudáveis sem condições de base que alterem o metabolismo da cafeína. Não existe evidência científica que sustente a afirmação de que tomar café causa queda capilar em pessoas saudáveis. Essa afirmação circula e é falsa como generalização. Mas existem contextos específicos em que o consumo de café pode contribuir indiretamente para condições que afetam o cabelo, e esses contextos merecem ser examinados com honestidade. O primeiro contexto é a interferência com a absorção de ferro. O café, especialmente quando consumido junto com as refeições ou imediatamente após, contém ácido clorogênico e outros polifenóis que se ligam ao ferro não M, que é o ferro de origem vegetal presente em feijão, lentilha, espinafre e outros alimentos, e reduzem sua absorção intestinal em até 70% dependendo da quantidade de café e da composição da refeição. Isso não é alarme. É química estabelecida. O ferro não M, diferente do ferro M presente na carne vermelha, precisa ser reduzido de ferro 3 para ferro 2 para ser absorvido, e os polifenóis do café interferem com esse processo. Por que isso importa para o cabelo? Porque a deficiência de ferro é uma das causas mais comuns e mais subestimadas de queda capilar difusa, especialmente em mulheres em idade fértil e em mulheres na perimenopausa. O folículo capilar tem uma das maiores taxas de divisão celular do organismo e depende de ferro para a síntese de DNA e para o funcionamento de enzimas como a ribonucleotídeo redutase que são essenciais para a divisão celular. Níveis de ferritina, que é a proteína de armazenamento de ferro, abaixo de 30 microgramas por litro estão associados à queda capilar em estudos observacionais. E muitos especialistas consideram que para a saúde capilar ideal os níveis de ferritina deveriam estar acima de 70 microgramas por litro. Uma pessoa que bebe 3 xícaras de café por dia junto com as refeições, que não come carne vermelha ou come com pouca frequência, que tem menstruação e que não suplementa ferro pode estar em estado de deficiência subclínica de ferro mantida parcialmente pelo consumo de café junto às refeições, sem nunca conectar os dois fatos. A solução não é parar de tomar café.
é separar o consumo de café das refeições ricas em ferro por pelo menos 1 hora, e se possível adicionar vitamina C à refeição que contém ferro, porque o ácido ascórbico aumenta a absorção do ferro não M por um mecanismo independente dos polifenóis do café. O segundo contexto é o efeito do café sobre o cortisol. A cafeína estimula a liberação de cortisol pelo córtex adrenal, e esse efeito é particularmente pronunciado quando o café é consumido em jejum logo ao acordar, que é exatamente o padrão de consumo mais comum. O cortisol tem um pico natural pela manhã, geralmente entre 6 e 8 horas, como parte do ritmo circadiano normal. Consumir cafeína durante esse pico natural amplifica e prolonga a elevação do cortisol, o que em consumidores habituais que desenvolveram tolerância ao efeito estimulante pode passar completamente despercebido em termos de sensação subjetiva, mas continuar ocorrendo em termos fisiológicos. O cortisol cronicamente elevado tem efeitos sobre o folículo capilar que foram estudados especificamente. Pesquisas publicadas nos últimos anos demonstraram que as células-tronco do folículo capilar têm receptores de glicocorticoides, e que a ativação crônica desses receptores pelo cortisol suprime a proliferação dessas células-tronco, que são as responsáveis por iniciar cada novo ciclo de crescimento. Um estudo de 2021 publicado na revista Nature identificou que o cortisol elevado reduz a produção de GAS6, uma proteína de sinalização que ativa as células-tronco foliculares para entrar na fase anágena. Em termos práticos, o estresse crônico com cortisol cronicamente elevado pode prolongar a fase telógena e atrasar o início de novos ciclos de crescimento. O café não é o único nem o principal fator nessa equação, mas é um modificador que em padrões de consumo específicos pode contribuir para manter o cortisol em níveis que interferem com o ciclo folicular. A recomendação baseada nesse mecanismo, adotada por cronobiologistas e por profissionais de medicina funcional, é postergar o primeiro café para depois do pico natural de cortisol matinal, que já subsistiu por volta das 10 a 11 horas da manhã. Essa abordagem, chamada de coffee timing ou simplesmente de esperar antes do café, reduz a sobreposição entre o pico de cafeína e o pico natural de cortisol, potencialmente reduzindo a amplitude total da elevação cortisólica matinal. Não existe ensaio clínico randomizado que tenha medido o impacto dessa prática específica sobre o crescimento capilar. O mecanismo é plausível e a prática tem custo zero. O terceiro contexto é a desidratação. A cafeína tem efeito diurético dose dependente, especialmente em pessoas que não são consumidoras habituais. Em consumidores habituais, a tolerância ao efeito diurético se desenvolve relativamente rápido. Mas em doses muito elevadas, acima de 500 mg por dia, que equivalem a aproximadamente 4 a 5 xícaras de café coado dependendo da concentração do preparo, o efeito diurético pode ser relevante mesmo em consumidores habituais. A desidratação, mesmo em grau leve, afeta a circulação periférica e a viscosidade do sangue, o que pode reduzir a eficiência de nutrição dos tecidos periféricos, incluindo o couro cabeludo. O fio capilar em si contém entre 10 e 15% de água, e estados de desidratação crônica leve estão associados a maior quebrabilidade do fio. A compensação é simples: para cada xícara de café, adicionar um copo de água à ingestão diária. O quarto contexto é a qualidade do sono. A cafeína tem meia-vida de 5 a 7 horas no organismo, o que significa que metade da cafeína de uma xícara consumida às 4 da tarde ainda está ativa no organismo às 10 ou 11 da noite. O consumo de café no período da tarde e da noite compromete a latência do sono e a qualidade do sono profundo em estudos de polissonografia, independentemente da sensação subjetiva de sonolência. E o sono profundo, especialmente as fases de ondas lentas, é quando ocorre a maior parte da secreção de hormônio do crescimento, que tem papel direto na regulação do ciclo capilar e na regeneração dos tecidos foliculares. Sono de qualidade comprometida de forma crônica é um fator de estresse fisiológico que eleva o cortisol e compromete os processos de regeneração celular que acontecem predominantemente durante o repouso noturno. Mas o café não é apenas cafeína, e seria injusto e incompleto apresentar apenas os lados problemáticos sem examinar o que mais o café contém e o que isso significa para a saúde em geral e para o cabelo especificamente. O café é uma das fontes mais ricas de polifenóis da dieta humana. O ácido clorogênico, que é o polifenol mais abundante do café, tem atividade antioxidante significativa e propriedades anti-inflamatórias demonstradas in vitro e em alguns estudos in vivo.
O café também contém ácido ferúlico, ácido cafeico, trigonelina e uma variedade de outros compostos fenólicos que em conjunto contribuem para o que epidemiologistas chamam de carga antioxidante da dieta. Estudos epidemiológicos de grande escala, incluindo o estudo de saúde de enfermeiras de Harvard com mais de 100 mil participantes, associam o consumo moderado de café a menor risco de diabetes tipo 2, doença de Parkinson, cirrose hepática e algumas formas de câncer. Esses benefícios são atribuídos principalmente aos polifenóis e não à cafeína especificamente, o que explica por que o café descafeinado compartilha muitos dos mesmos benefícios. Para o cabelo, a relevância dos polifenóis do café está principalmente no contexto da inflamação sistêmica. A inflamação crônica de baixo grau, o inflamagem que discutimos em vídeos anteriores, compromete o microambiente folicular de formas mensuráveis. Dietas ricas em compostos anti-inflamatórios, incluindo os polifenóis presentes no café, no azeite, nas frutas vermelhas e em outros alimentos de alta densidade nutricional, estão associadas a marcadores de inflamação sistêmica mais baixos. Um couro cabeludo operando em menor estado inflamatório é um ambiente mais favorável para o ciclo folicular. O café, consumido de forma moderada e sem os contextos problemáticos que descrevi anteriormente, é um contribuidor líquido positivo para a carga antioxidante e anti-inflamatória da dieta. Então, o que fazer com tudo isso? Se você consome 2 a 3 xícaras de café por dia, não bebe nas refeições ricas em ferro, não bebe depois das 2 da tarde, tem sono de qualidade razoável e não está sob estresse crônico intenso, o café provavelmente não está contribuindo de forma significativa para nenhum problema capilar que você possa estar experimentando. Ele pode até estar contribuindo positivamente através de sua carga de polifenóis. Se você consome 4 ou mais xícaras por dia, bebe café junto com todas as refeições, tem a primeira xícara logo ao acordar em jejum, bebe café à tarde e à noite, e está experimentando queda capilar difusa ou estagnação no crescimento. Existe um conjunto de mecanismos plausíveis pelos quais o padrão de consumo de café pode estar contribuindo indiretamente para o problema. Não como causa única, mas como fator modificador em uma equação que tem muitas variáveis. As mudanças que têm maior custo-benefício para quem quer otimizar o padrão de consumo de café com relação à saúde capilar são 3. Primeiro, separar o café das refeições por pelo menos 1 hora, especialmente das refeições que contêm as maiores fontes de ferro da dieta. Segundo, postergar a primeira xícara para depois do pico natural de cortisol matinal, por volta das 10 ou 11 da manhã. Terceiro, estabelecer um horário de corte para o último café do dia que respeite a meia-vida da cafeína e proteja a qualidade do sono noturno, geralmente não mais tarde do que o início da tarde. Nenhuma dessas mudanças requer abrir mão do café. Requerem atenção ao quando e ao contexto, não ao se. E essa distinção, entre o que você consome e como você consome, é o tipo de nuance que não cabe em título de vídeo, mas que faz toda a diferença quando você está tentando entender um sistema tão complexo quanto o organismo humano. Continue tomando o seu café. E continue curando. Aviso importante: as informações apresentadas neste vídeo têm caráter exclusivamente educacional e informativo, baseadas em revisão de literatura científica publicamente disponível sobre farmacologia da cafeína, fisiologia capilar e nutrição. Elas não constituem diagnóstico médico nem substituem a avaliação de um médico, dermatologista ou nutricionista qualificado. Resultados individuais variam significativamente conforme fatores genéticos, hormonais e de saúde sistêmica. Pessoas com condições cardiovasculares, com distúrbios de ansiedade, com distúrbios do sono ou em uso de medicamentos devem consultar seu médico antes de modificar padrões de consumo de cafeína. Em caso de queda capilar intensa ou súbita, consulte um dermatologista.